Certo, então vamos comentar um pouco dos exercícios do último contest primeiro. O que vocês fizeram, eu não vou comentar, né? A não sei que vocês queiram comentar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, a gente pode ver. O campus também, ele eu olhei, mas eu acabei não resolvendo. Os outros aqui eu resolvi, então eu não vou comentar, mas eu disponibilizei o código no Moodle. É como o Wilson acabou de falar, ele ainda não criou, a gente não criou a área ainda de LPC2. Então, por enquanto, estou aproveitando a da disciplina anterior mesmo. O Campus Phone que eu não fiz, eu olhei ele e não cheguei a achar ele muito difícil, mas eu achei ele um pouquinho trabalhoso, então eu preferi me concentrar nos outros. Aí eu quero comentar os outros três, né? Porque o Pictionary a gente já tinha falado na aula mesmo, já tinha resolvido com vocês, mostrado o código, tudo. Certo, então o primeiro que a gente vai olhar é o da cadeia alimentar, o Strange Food. No exercício, ele fala que há três tipos de animais, A, B e C, e né, A pode comer os animais do tipo B, B do tipo pode comer do tipo C, e o C pode comer do tipo A, né? Então tem uma cadeia cíclica, aí, digamos assim. E no problema a gente tem N animais, né, que vão se encaixar em um desses três tipos, e recebemos K informações sobre eles. E essas informações possuem uma das seguintes formas, essas são como carries. Um XY, que quer dizer que os animais X e Y são do mesmo tipo, e 2XY, que quer dizer que o animal X pode comer o animal Y. A gente pode ter informações falsas. E uma informação é falsa se X ou Y é maior que N, então a gente tem animais numerados de 1 a N, então se tiver um número maior que N, a gente tem uma pista falsa, uma informação falsa. Se a gente diz que X pode comer X, né, o animal pode comer da própria espécie, é uma informação falsa. Ou se a informação contradiz alguma anterior, certo? Então, né, a preferência é a ordem de recebimento. Se duas informações estão em contradição, então a que veio depois é a informação falsa. E o objetivo é determinar o número de informações falsas. Alguém chegou a ler esse problema? Pensou em alguma coisa? Não? Podemos então continuar? O que a gente vai fazer então é usar, né, a Union Find, a DSU aí, para modelar esse problema. A gente vai criar conjuntos para animais do mesmo tipo. O tipo exato do animal, né, se ele é do tipo A, se ele é do tipo B, isso não importa muito. O que importa é a relação de predação entre eles, né? O animal de um tipo come o do próximo e ele tem essa cadeia cíclica. Então a gente não está muito preocupado se é do tipo A, se é do tipo B ou C, mas só essa cadeia que ela determina. Então, para qualquer animal X, a gente vai ter três conjuntos associados. Esse exercício é o que eu comentei na aula passada, que eu acho ele semelhante ao OR, né, que a gente modelou na aula anterior. Embora seja uma história diferente, então as relações vão ser diferentes também, a forma de analisar e até mesmo de implementar, ela é parecida. Então lá, por exemplo, a gente tinha dois conjuntos associados, né, que era o conjunto de amigos e o conjunto de inimigos. Aqui são três conjuntos. O conjunto de animais da mesma espécie, eu chamei de amigos aqui por falta de criatividade, não sei se teria um termo certo, né, para dizer animais do mesmo tipo aí que um não tem relação de predação com o outro, né, nem é predador nem presa. Ah, os predadores de X são animais que comem X e as presas de X que são os animais que X come, certo? Então esses são os três conjuntos associados a um animal qualquer. E aí a gente vai analisar, né, o que vai acontecer quando a gente fizer uma daquelas informações, uma daquelas carries. Então, quando a gente diz que os animais X e Y são do mesmo tipo, primeiro a gente tem que verificar se não há informação anterior que contradiga isso, certo? Além disso, tem que verificar se não é maior que N, se não está comendo ele mesmo, mas assim, essas são as condições. É isso no próximo. Essas são as condições mais fáceis de verificar. Mas em relação aos conjuntos, a gente tem que verificar se os animais da espécie de X não são
presas de y, certo? Isso se x é presa de y, então x não pode ser do mesmo tipo de y. Ou se x é predador de y, então da mesma forma, x não pode ser da mesma espécie de y. Então, se isso aqui acontece, quer dizer que houve informação anterior que me deu uma dessas informações, então não pode acontecer que x e y sejam do mesmo tipo. Então, esse é o caso que eu contaria lá como sendo uma informação falsa, eu somo lá o meu contador e parto para a próxima informação. Agora, se não acontece isso, né, não tem contradição, então a gente vai unir os conjuntos devidos. Então, obviamente, a gente tem que unir os amigos, né, entre aspas, aqui de x com os amigos de y, né, dizendo que eles são da mesma espécie. Mas não só isso, como se eles são do mesmo tipo, né, não necessariamente da mesma espécie, mas são do mesmo tipo, então quer dizer que os predadores de x também são predadores de y e as presas de x também são presas de y. Então a gente tem que dar um merge, né, esses três merges, unindo esses seis conjuntos, na verdade, né? Tudo bem? Então esse é o caso que x e y são da mesma espécie. Agora, se a gente diz que x pode comer y, então primeiro a gente também tem que verificar se não tem nada que contradiz isso. A gente vai ver que se x é diferente de y, a gente não pode ter que o x pode comer x, né, pode comer da própria espécie. Eles não são do mesmo tipo, né, então estendendo essa condição, né, eles não são da mesma espécie, como não são do mesmo tipo, né, senão um não poderia comer o outro. E também a gente não tem que x é presa de y. A gente poderia pensar em outras condições aqui, né? Por exemplo, x não é predador de y, melhor, y não é predador de x. Não, melhor, aqui x é presa de y, então y não é predador de x, tá certo. Mas, né, aqui esse conjunto de condições já satisfaz o que a gente quer, porque sempre que a gente faz todos esses merges, algumas informações são de certa forma redundantes, certo? Então, com essas três condições, a gente já garante que, que a gente pode dizer sim que x pode comer y, se tudo isso aqui for verdade. Então, se não há contradição, então a gente tem que unir os devidos conjuntos. Então, a gente está dizendo que x pode comer y, ou seja, como que pode dizer essa coisa? As presas de x, certo, né? O animal y ele passa a integrar o conjunto de presas de x. Então, a gente vai unir presas de x com todos os animais do mesmo tipo de y, né? Todo animal y passa a ser presa de x. Então, a gente vai unir esses dois conjuntos. Da mesma forma, todos os animais do tipo de x passam a ser predador de y. Então, a gente também vai unir esses conjuntos. E a gente não pode esquecer daquele caráter cíclico, certo? Então, x pode comer y e os animais que y pode comer, ou seja, as presas de y, vão passar a poder comer x, certo? Vamos supor que aqui é do tipo A, que é do tipo B. Se B come do tipo C, então C come do tipo A. O que isso quer dizer é que as presas de y passam a ser predadores de x, certo? Então a gente vai dar um merge nesse conjunto também. Por isso que eu disse, não importa muito se é do tipo A, se é do tipo B, o que importa é esse caráter cíclico e como a gente vai unir esses conjuntos para manter isso e como vai fazer as verificações para garantir que a gente não tem informação contraditória. Esse eu vou mostrar o código, mas mais rapidinho, porque a gente já viu a estrutura na semana passada e não tem nada de muito diferente nessa implementação, se a gente comparar com o OR. Então aqui, né, eu tenho o vetor pi, que é onde eu vou ter os meus líderes do conjunto, enquanto na aula passada no OR eu dobrava o tamanho desse vetor, aqui eu estou triplicando, certo? Então no exercício a gente vê que a gente tem até 5.000 animais, então aqui eu fiz um vetor de 15.000 posições para armazenar os meus conjuntos, certo? No primeiro terço do conjunto, eu armazeno os animais que são da mesma espécie, né? Seriam os conjuntos dos amigos, entre aspas. Então, eu vou inicializar o pi sendo o próprio
A posição i é inicializada com o próprio i, né, porque o animal pertence ao conjunto de amigos dele mesmo, certo? Ele pertence aos animais do mesmo tipo que ele. Em compensação, ele não está no conjunto da presa nem dos predadores. Então aqui eu inicializo com -1. E aí depois isso é o que eu mudo também no find, né? Porque a raiz da minha árvore pode tanto ter o elemento apontando para ele mesmo, como pode ter o elemento apontando para -1, certo? E o resto, a implementação é exatamente igual ao que a gente já havia visto nas aulas anteriores. A função, eu coloco a função presa e predador aqui, uma forma de facilitar o acesso ao conjunto que eu quero de uma forma abstrata, né? Fica mais fácil de resolver, de entender o problema. Eu não faço uma função para amigos, igual eu mostrei na solução, eu simplesmente né, uso o próprio x, né, porque a função faria isso, seria o primeiro terço do meu vetor. E depois é basicamente ler as minhas carries, né, as minhas informações, e fazer aquelas verificações que eu mostrei. Então, né, se x ou y é maior que n, eu já considero isso falso e passo para a próxima informação. Se não, se eu tenho uma informação do tipo 1, eu faço aquela verificação daquelas condições. Se nenhuma delas for verdade, né, seria o caso que a informação é falsa, então eu faço a união dos conjuntos. Agora, caso seja a informação do tipo 2, né, em que o animal X come Y, verifico aquelas condições. Se nenhuma delas for verdadeira, que é o caso em que a informação seria contraditória, então eu faço o merge entre os conjuntos e no final eu mostro quantas informações falsas eu tive. Então eu acho que até tranquilo. Ah, interessante da Union Find, né, eu já tinha comentado na aula anterior, é que ela até pode ser usada em exercícios mais complexos ou ser usada de base para técnicas e outras estruturas mais complexas. Só da gente entender como ela funciona, a implementação dela não é difícil, na forma básica. A gente já consegue resolver uma série de problemas que são até simples, mas sem essa estrutura a gente apanharia um pouco para resolver. Então, esse exercício eu lembro que a gente resolveu ele na Summer School de 2019. 2019? Acho que foi, né? Ah, e a gente não tinha tido o conteúdo de Unified ainda, então a gente teve o contest antes da teoria. E eu lembro que a gente apanhou nesse exercício, não resolveu, não pensou em nenhuma forma de modelar tudo isso de forma eficiente. E aí, à tarde, teve a aula sobre Unified e aí ficou simples até de resolver o exercício. Então, eu acho que é uma estrutura bem interessante, por isso que eu quis que fosse a primeira que a gente visse em LPC2 agora. Então, indo para o próximo exercício agora. No das letras consecutivas, a gente tem uma string, apenas com letras maiúsculas, e são feitas carries, certo? E a gente tem dois tipos de carries que a gente pode fazer. Quando a gente coloca um i, a gente vai retornar o tamanho do maior segmento em que a posição i esteja presente nesse segmento, certo? De forma que a substring desse segmento contém apenas a letra SI. Então, basicamente, a gente vai ver a letra que está na posição I e a gente quer ver o tamanho do segmento de letra com todas as letras iguais e que essa posição esteja presente, certo? E a segunda char, 2i, a gente vai alterar o caractere SI para o hashtag aqui. De certa forma, como se a gente apagasse a letra que está naquela posição. Tudo bem? Exemplo, né, do que ele está fazendo. Então, esse acho que é o primeiro caso que ele dá de entrada. Ele tem essa string. Se ele coloca um zero, então ele vai ver na posição 0, vai ver que tem a letra A, e ver o maior segmento que contém essa posição que tenha somente letra A. Então, é essa substring com essas duas letras. Qualquer letra que eu pego mais aqui é diferente de A. Então, a resposta seria 2, né? Porque o tamanho desse segmento é 2. 2.1, ele vai alterar o segundo caractere. Vai apagar o segundo caractere, certo? Vou colocar o hashtag aqui. Depois, quando ele consulta de novo um zero, ele só consegue um segmento de tamanho 1.
2, 2, ele apaga o terceiro caractere. E um 3, ele vai consultar, né, a posição 3, né, 0, 1, 2, 3. B, ele vai ver o maior segmento, que é essa posição está contida, que tenha somente a letra B. No caso é essa substring de tamanho 2. Tá bem? Então, só para entender exatamente o que essas carries estão fazendo. Se a gente fosse pensar em modelar isso, né, como um problema de Union Find. Inicialmente a gente tem um problema porque ao invés de a gente estar unindo conjunto, é como se a gente estivesse criando fissões, né? A gente está separando os conjuntos. E a gente não viu nenhuma forma de fazer isso, a não ser com o rollback, mas a gente tem a união, a gente pode desfazer. Então, por exemplo, né, pegando esse caso, a gente tem essa substring formada por Bs que contém as posições 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando a gente faz a carry 2, 2, a gente vai pegar a posição 2 e apagar, colocar a hashtag. Então, o que a gente está fazendo, pensando em Union Find, é separando o conjunto dessa forma. A gente tem uma substring, um segmento de tamanho 1 e outra substring de tamanho 3 agora. A gente tinha antes uma de tamanho 5, certo? Com 5 Bs consecutivos. E agora a gente tem uma de tamanho 1 e uma de tamanho 3, com essas posições contidas. Mas a gente não sabe como fazer isso, certo? Como a gente pegar um conjunto assim e separar dessa forma. A gente poderia pensar em fazer algum tipo de alteração, talvez, mas o mais fácil nesse tipo de problema, e são vários os problemas de Union Find que aparecem dessa forma, é a gente pensar de forma inversa. Então a gente vai processar as carries de trás para frente. Então, quando a gente tiver uma carry do tipo 2, ao invés da gente registrar que a gente tem que apagar o caractere, a gente vai apagar e registrar que a gente vai ter que substituir depois essa hashtag pela letra que estava naquela posição. Então, no caso, B. E na hora que a gente for processar as carries de trás para frente, ao invés da gente criar uma fissão, né, que seria indo nesse sentido, a gente vai unir de fato os conjuntos. E isso a gente sabe fazer. Isso a gente não precisa mexer muito na Union Find. Então, esse é interessante mostrar o código para ver como fica. Ah, então, basicamente, aqui, né, a gente vai ter novamente a estrutura para a nossa Union Find. Aqui sem aquele esquema de metade do vetor para uma coisa, que a gente tem apenas um conjunto associado mesmo, que vai ser a ideia, a gente quer unir no mesmo conjunto as letras que formam um segmento, né, contínuo de letras todas iguais. A gente não muda muita coisa aqui no merge, é importante a gente ter a comparação se já não são do mesmo conjunto. Porque aqui o tamanho não é simplesmente para a gente saber como unir as árvores. Se a gente pensar no caso que a gente não está preocupado com o tamanho dos conjuntos, mesmo que eu tente fazer unir conjuntos que já estão unidos, e aí o tamanho talvez fique incorreto, isso não é problema se o tamanho não está sendo usado para nada, simplesmente para tornar eficiente a forma de fazer o merge. Mas nesse caso, a informação que eu quero é justamente tamanho dos segmentos. Então, eu tenho que garantir que eu só vou unir conjuntos que não estão unidos anteriormente. Então, se eles já são do mesmo conjunto, eu dou um return aqui. Isso é até interessante manter em outras implementações. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai ler as carries, certo? E sempre que a gente tiver uma carry do tipo 2, a gente vai substituir aquela posição da string. Vai apagar ela, vai colocar o hashtag, certo? E eu tenho um vetor que vai armazenar minhas carries, que eu vou armazenar a posição e qual que é a letra que estava naquela posição, porque eu vou ter que voltar ela depois. Né? Ao invés de apagar, eu vou ter que colocar a letra no lugar da hashtag. Então, eu armazeno isso. Quando é uma carry do tipo 1, eu armazeno a posição, né? Porque é a posição que eu quero consultar, o tamanho do maior segmento com aquela posição. E eu coloco um caractere qualquer aqui, que não apareça na string, simplesmente para depois eu saber quando é uma carry do tipo 1 ou do tipo 2. Então aqui é questão de implementação, né? Vocês podem pensar em diferentes formas de armazenar essas carries. Depois que eu termino de ler elas, né, jogar nesse meu vetor e já apagar as letras que as carries indicaram,
eu vou pré-processar o meu vetor fazendo um merge entre o que já está lá, certo? Então, né, se for um caractere apagado, eu continuo, né, eu ignoro ele. E sempre que eu tenho duas letras consecutivas iguais, eu vou dar um merge nos dois conjuntos referentes a elas. Então, eu estou pré-processando o que no estado final, digamos assim, né, que, como eu estou processando de trás para frente, é meu estado inicial, a forma que os conjuntos estão. E a partir disso eu começo a processar as minhas carries. Sempre que eu tenho uma consulta, na verdade que quando é do tipo 2, eu vou substituir a posição X eu já peguei aqui, eu vou voltar o caractere que estava lá, que eu tinha apagado, certo? E aí, se ele for igual ao caractere que está antes dele, ou for igual ao próximo, eu vou realizar as respectivas uniões, certo? Então, se eu tenho lá a situação que a gente tinha no slide, por exemplo. Quando a gente paga esse caractere, quando eu vou voltar o B aqui, eu olho para o caractere anterior. Se ele é do mesmo tipo, então eu vou fazer a união de 2 com 1. Se, olhando o 2 aqui com o 3, né, com o próximo caractere, o 2 é igual ao 3, né, B é igual a B, então eu vou fazer a união também do 2 com o 3. Então eu faria, sei lá, por exemplo, primeiro aqui 1 com 2, então eu ficaria o conjunto 1, 2, e depois a união de 2 com 3, aí sim que eu vou voltar nesse conjunto, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então eu faço esse merge. E quando eu faço a consulta, eu simplesmente vou pegar o tamanho do conjunto, que é a posição i, no caso eu estou chamando de x aqui, que é a posição que eu li na carry, qual que é o tamanho do segmento em que ela está, certo? Então, o tamanho e dou um find de x, porque eu preciso sempre do líder, do representante do meu conjunto. E eu coloco isso num vetor de resposta, porque como eu estou processando de forma inversa, na hora de imprimir a resposta eu também vou ter que inverter esse vetor. O próximo exercício, na verdade, ele veio antes, acho que no contest, mas aqui eu achei mais interessante colocar nessa ordem. A gente tem N cidades com M estradas ligando elas, são estradas bidirecionais. Então a ideia é de que é um grafo não orientado, certo? E a gente tem dois tipos de carries também. É muito comum quando a gente tem problemas de Union Find, a gente ter essa estrutura de ter várias carries que vão sendo executadas. Uma é o DK, em que a gente destrói a estrada K, né? Ele fala que torna ela inutilizável. E PAX, onde a gente altera a população da cidade A para X. As cidades que estão conectadas formam uma região, e a cada carry, né, qualquer uma das duas, a gente quer saber qual que é a população da região de maior população. Tudo bem? Então, de forma semelhante ao exercício anterior que a gente acabou de ver, o problema deve ser resolvido de forma inversa, né? Porque da mesma forma a gente está fazendo uma desunião de conjuntos, entre aspas, a gente está criando fissões. Então a gente tinha uma região, quando a gente destrói uma estrada, a gente separa aquela região em duas, certo? Então, se a gente vê isso de forma inversa, ao invés da gente destruir a estrada, é como se a gente estivesse voltando ela para o problema, e aqueles dois conjuntos que a gente iria separar, que já vão estar separados, a gente vai unir de volta. Então, a gente vai resolver de forma inversa também. Ele só complica um pouco em algumas questões. Aqui a gente quer saber qual que é a maior população de todas. Lá a gente queria saber o maior segmento em que a posição que a gente estava consultando estava presente. Então era fácil, era só dar o find naquela posição e ver o tamanho do conjunto em que aquela letra estava. Naquela posição estava, melhor. Aqui a gente quer saber a maior região de todas, certo? E essas populações ainda podem ser alteradas pelas carries, o que vai alterar pode alterar qualquer maior região, mesmo sem fazer nenhum tipo de união nos conjuntos. Isso complica um pouco, mas também a gente pode simplesmente usar um set que vai armazenar a população de cada região e a gente vai remover e inserir informações desse set em complexidade log n, certo? E para consultar é só ver qual que é a última posição do meu conjunto, se ele estiver ordenado pelo tamanho das populações. Pronto, a gente já resolveu também. Então, esse vamos olhar o código da mesma forma. A estratégia é basicamente a mesma, ele só complica um pouco
pela definição do problema, certo? Que ele é um pouco mais específico que o outro. Então aqui eu tenho, além do tamanho do conjunto, o tamanho aqui é o tamanho de cidades, então que ele vai usar para o merge, né? Aquela coisa toda. Mas eu preciso também ter a população dos meus conjuntos. Ah, talvez desse fazer até sem os dois vetores, mas achei mais fácil pensar assim. Esse pop-in seria tipo assim, a população individual de uma cidade só. Então essa é a população da cidade, sem considerar a região. E essa é a população da região toda. E o meu conjunto aqui com as populações da região, vai ser a forma que eu tenho de verificar qual que é a maior população quando eu quero. Então, como ele é um conjunto e o primeiro item do par é a população, né, depois é o ID da região, seria o líder da região, representante do conjunto, ele sempre está ordenado pelo primeiro elemento do pair, certo? Então, se eu pegar o último elemento do meu conjunto, eu tenho a população, a região de maior população. Então, eu tenho no final aqui a função para pegar qual que é a maior população, que simplesmente vai pegar aqui o início reverso, né, seria o último elemento. É diferente de eu pegar o iterator end, né, porque o end ele aponta para o final da lista, não para o último elemento, ele aponta, digamos, para se a gente pensar lista encadeada, igual a gente vê em algoritmos 2, é como se o end apontasse para o null, que a gente marca o fim da lista. E o RBegin, sim, vai apontar para o último elemento. E a gente pega o primeiro item do par, que é justamente a população, o tamanho da população. Então aqui a gente sempre vai ter a maior população. O init e o find não muda muita coisa. Acho que não muda nada, na verdade, mantém igual. O que muda um pouco é o merge, por causa dessa história de população. Então, primeiro vamos ignorar a parte do conjunto. Além da gente atualizar o tamanho do conjunto, como a gente já fazia, a gente vai atualizar também a população, certo? Então, a população do conjunto B vai se somar à população do conjunto A, que está unido ali. Da mesma forma, é importante aqui que a gente não faça união se já for do mesmo conjunto. E manipulando o meu set, o que eu vou fazer é, a gente vai apagar as entradas que a gente já tinha para as regiões separadas. Então, para o conjunto A, a gente tinha lá a entrada com a população dele e o líder do conjunto. E da mesma forma, a gente tinha a entrada com a população de B e o líder do conjunto B. Então, a gente vai apagar essas duas entradas e depois que a gente fizer, né, a alteração da população, a gente vai colocar uma nova entrada com um novo conjunto agora, dado pela união. Então, a gente vai colocar a população de B, que já está considerando a população de A inclusa, né? É a nova população juntando as duas regiões. E o B é o líder do conjunto nesse momento, da região. Então, a gente tira essas entradas e coloca essa. Então, essa é a forma que a gente tem de manter sempre as populações das regiões de forma ordenada, de forma que fique fácil de pegar a maior região possível. Então, isso aqui acho que é log n, a complexidade, e depois para consultar, eu acho que em complexidade constante ele consegue fazer isso. Tudo bem? Depois, aqui eu vou ler as estradas, a população inicial, certo? Eu inicio os meus vetores. Tá, melhor ver aqui primeiro. Tá, eu tenho meu vetor de estradas, as minhas carries também vou armazenar, igual eu fiz no exercício anterior. Eu tenho o vetor das estradas que eu vou destruir e o vetor das minhas respostas, certo? Então, primeiro eu leio as populações iniciais, leio as estradas, né, tem um vetor para as estradas também, e vou ler as carries e vou jogando num vetor para a gente processar ela posteriormente. Sempre que eu destruo a estrada, eu marco nesse vetor que a estrada K vai se tornar inutilizável, certo? E coloco na carry a minha estrada. Esse zero aqui é simplesmente para indicar que é uma operação do tipo D, foi a forma que eu encontrei de diferenciar as carries. E no outro que a gente quer alterar a população, o que a gente vai fazer é, no vetor, a gente vai colocar a população atual, certo? E a gente já vai alterar a população dessas
dessa cidade. Porque no final, quando a gente está processando de trás para frente, a gente vai começar o problema com as populações já alteradas, certo? E quando a gente vem voltando, a gente vai voltando para a população anterior que estava. Então, por isso aqui eu armazeno no meu vetor de carries a população anterior e já faço alteração. Depois disso, depois de, né, pré-processar as minhas carries, simplesmente ler, fazer essa parte que eu já tenho que fazer e salvar isso no vetor, eu vou inicializar todas as regiões, certo? Coloquei tudo no conjunto, já com as iniciações, considerando cada cidade separada, cada um na sua. E vou unir as cidades que não foram separadas, certo? Então, mesmo depois de fazer todas as carries, onde eu já destruí várias estradas, a gente tem as cidades que ainda estão unidas. Essas cidades eu vou ter que pré-processar, assim como no consec. Eu também faço o pré-processamento aqui, descobrindo os conjuntos aqui, né? Eu já vi qual que são os segmentos de letras consecutivas, né? As substrings, mesmo tendo todas as letras apagadas, né, que eu já apaguei, aqui mesmo tendo as estradas destruídas, eu tenho as cidades que ainda estão conectadas e eu tenho que verificar isso. Então, se uma certa estrada, né, eu tenho M estradas, se essa estrada foi inutilizada, foi destruída, então eu pulo essa iteração. Se não, então eu faço um merge entre essas duas cidades, ou seja, eu conecto elas. Então, todas as cidades que estão conectadas à primeira cidade também vão estar conectadas a todas da segunda região. Então, estou conectando duas regiões a partir dessas cidades. Tudo bem? Então, aqui eu já tenho o meu grafo, entre aspas, pré-processado. Aqui não me interessa muito, né, qual que é o grafo em si, né, como que é o caminho entre cada cidade. Só me importa se duas cidades estão conectadas ou não. Por isso eu consigo fazer isso com o Union Find. E por fim, vou pré-processar vou processar de fato as minhas carries, certo? Então, se eu tenho o caso em que a carry zero é quando eu destruía uma estrada. Então, aqui, na verdade, é quando eu estiver construindo ela, entre aspas. Então, eu vou fazer um merge entre as duas cidades ligadas pela estrada K, certo? E no meu vetor de respostas, vou colocar a maior população nesse momento. Quando eu faço o merge, eu já faço as alterações, eu já mudo o meu conjunto com as populações, então eu garanto que aqui eu já tenho a população da maior região. E quando eu altero a população de uma cidade, então, primeiro eu vou apagar a entrada do meu set, né, que eu tenho anteriormente, altera a população daquela região, que é basicamente alterar tirar a população que a gente tinha daquela cidade e somar x, e eu volto a minha entrada no conjunto agora com a nova população. Altera a população individual daquela cidade, né? Eu não tinha alterado antes porque eu precisava do valor anterior. Agora sim altero e dou um pushback aqui no meu vetor de respostas com a nova maior população, se foi alterado. E por fim, imprimo as minhas respostas de trás para frente.